Olá a todos. A nossa resenha crítica é sobre a unidade 3 do Trabalho, Mercados e Comercialização de Produtos Agroindustriais. Unidade 3, o agronegócio no mundo e no Brasil. Os acadêmicos são Gustavo e Luan. As projeções relacionadas ao aumento da população mundial, assim como os crescentes processos de urbanização e a melhoria da renda da sociedade nacional implicam uma maior demanda de recursos do ponto de vista agronômico, onde tendências indicam um maior consumo de alimentos como hortaliças, frutos e proteína animal em relação aos outros alimentos básicos, né? O que pode ser um indicativo de que os hábitos de consumo da sociedade estão se alterando. No Brasil, a taxa de crescimento populacional deve chegar a zero em 2039, resultando num período de declínio e envelhecimento populacional, assim como a diminuição na relação entre pessoas potencialmente ativas e idosas, acompanhados de uma maior urbanização. Esses fatores são potencialmente decisivos para o aumento da demanda por alimentos e bebidas, principalmente em países como o Brasil. Esses fatores podem trazer consequências, como o aumento de calorias ingeridas por pessoa, bem como problemáticas relacionadas à saúde pública. A demanda por carnes e cereais para sua produção aumentará significativamente, cerca de 50% até 2050, e com isso um maior consumo per capita de carnes, o que é plausível visto que o aumento da renda proporcionará um maior acesso a essas fontes proteicas, bem como alimentos preparados. Entretanto, o consumo de cereais para alimentação humana deve seguir as tendências declinantes observadas nas últimas décadas. O que também é adequado analisar seria a demanda por uma melhoria não só quantitativa, mas sim qualitativa da alimentação. Ou seja, com valores calóricos adequados, é razoável pensar que as demandas por alimentos que possuam maiores funcionalidades fisiológicas, visando o benefício do organismo humano, aumentem. No Brasil e no mundo, a comercialização de alimentos funcionais já representa fatias significativas no mercado, vista a agregação de valor presente nesses produtos. Outra tendência também que promove essa agregação de valor está relacionada à demanda por apelos ambientais, como os produtos orgânicos. O setor de supermercados no Brasil deve seguir as tendências mundiais de concentração de vendas. Atualmente, essa concentração no país é baixa, porém o aumento das participações das maiores empresas nesta atividade é crescente. Alguns direcionamentos têm potencial de minimizar a concentração dessas empresas, que seriam o crescimento das refeições realizadas fora do domicílio, os food service, e os empreendimentos em forma de redes ou associações. A intensa concorrência relacionada aos preços nesse setor pode favorecer o estabelecimento das redes de supermercados devido à necessidade deles de maior ganho em escala, sendo que a atuação de marcas próprias são favorecidas pela concentração no setor do varejo, onde teoricamente contribuem para a concorrência entre os fornecedores e resultando numa melhora dos preços ao consumidor. O número de fusões e aquisições no Brasil tem crescido desde o advento do Plano Real, em 94, merecendo destaque o setor de alimentos, bebidas e tabaco. Os dados demonstram uma inclinação para uma crescente quantidade de transações no setor alimentício, tendo como resultado a concentração no mercado, sendo poucas empresas responsáveis pela maior fatia do faturamento em determinados produtos. Bom, continuando então a falar sobre o agronegócio no Brasil e no mundo, então vai para falar um pouco sobre o aumento das inovações na indústria de alimentos e bebidas. Então, como todos nós sabemos, então quando a gente vai no mercado, então tem uma grande diversificação de produtos na prateleira. Isso então essa característica então ela ocorre devido principalmente a grande concorrência que as empresas têm entre elas. Então elas vão precisar estar desenvolvendo novas técnicas para que elas conquistem o consumidor. Então, essa diferenciação dos alimentos, então, ela é ocasionada através de novas embalagens que as empresas desenvolvem, novos ingredientes, novos sabores, novos tipos de alimentos pré-prontos, entre outras características aí, como por exemplo a
a qualidade de vida então que esse alimento vai ocasionar para as pessoas. Que esse é das tendências aí do mercado e hoje em dia já bastante gente leva em consideração isso, mas é uma tendência aí ao longo dos anos que as pessoas vão começar a olhar mais para o que tem dentro do produto e para ver se aquilo lá faz bem ou não para a saúde dela. Outra característica então que vai ocorrer nos próximos anos vai ser o aumento da produção agropecuária. Estimativas então de 2005 a 2007 previam que até 2050 70% da produção teria que ser aumentada. Então, isso graças ao crescimento populacional, principalmente nos países em desenvolvimento no mundo. Aqui nessa tabela abaixo a gente pode observar então que esse crescimento tanto na produção quanto na população ocorre principalmente nos países em desenvolvimento, que é o caso aqui que a gente está inserido, que é o Brasil. Então, a tendência no Brasil é produzir mais para uma população maior. Enquanto nos países desenvolvidos, então, a tendência é que a população não aumente tanto e que a produção total de alimentos também não aumente, mas não aumente tanto quanto nos países em desenvolvimento. Outro fator, então, que deve ser levado em consideração aí no agronegócio brasileiro e no mundo é o aumento dos riscos de produção e de mercado. Então a gente vai ter que aprender a lidar então com essa nova dinâmica do clima, o que a gente está vivendo então é esse aumento das temperaturas mundiais. E isso vai ocorrer com que o zoneamento agroclimático então das regiões vai mudar para diferentes culturas. Por exemplo, o autor cita então que no norte e nordeste eles vão ter mais dificuldade em produzir alimentos, enquanto aqui no sul do Brasil então a gente vai ter mais facilidade devido ao aumento das temperaturas ou menos. Então as principais culturas aí como soja, feijão, até a cana-de-açúcar vão ter a produtividade aumentada devido a esse fator. Mas, entretanto, nas temperaturas, nas zonas tropicais, então essa tendência a aumentar, diminuir a produtividade. Outra característica então vai ter que ser esse aumento da produtividade dos fatores de produção. Então, em 2050, a expectativa é que seja aumentado em 70 milhões de hectares o uso de terras no mundo, então para aumentar essa demanda mundial de alimentos. Então vai ser um cenário então, que vai ter menor quantidade de terra disponível e vai ter que ser aumentada a produtividade. Essa produtividade então vai poder ser aumentada então, através de dosagens mais altas de fertilizantes por hectare, de uma maneira correta, então vai ser aplicada aí na hora certa, né, para que ele funcione então de maneira certa. Vai ter, então a expectativa é que se aumente a área irrigada, então aumentando a eficiência das plantas, aumentando a produção delas, produtividade, e também novas tecnologias de controle de pragas e doenças. Outro fator também vai ser o aumento da oferta de novas tecnologias de produção. Então, essas indústrias de insumos e maquinários agrícolas, então eles vão estar em desenvolvimento junto com a agricultura. Então, conforme mais aumenta a produção, mais demanda por novas tecnologias existem. Então, dentre essas demandas, destacam-se aquelas que são relacionadas ao controle das adversidades da produção, que no caso vão ser as tecnologias que envolvem as cultivares resistentes a pragas, doenças e a seca, e também as tecnologias relacionadas com o manejo da produção que melhora a adaptação dos cultivos às mudanças climáticas. Então, essas características que foram comentadas, então, o autor citou bem essas características, então essa é a expectativa de como o agronegócio brasileiro e mundial vai ocorrer nos próximos anos. Então, eu acho que seria isso. Muito obrigado pela atenção.